A comunidade médica vem enfrentando o grande desafio de compreender o novo coronavírus, causador da Covid-19. Entre mutações do vírus, casos de reinfecções e possibilidades de sequelas, uma nova situação é a chamada Síndrome pós-Covid-19. Sobre isso eu converso com a médica coloproctologista e doutora em cirurgia, Doriane Lima. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, tudo ótimo. Doutora, no início da pandemia, a gente via que o tempo de recuperação era em torno de 2 a 6 semanas, né? Dependendo da gravidade do quadro. Hoje a gente sabe que há relatos de pacientes com sintomas persistentes, que podem durar muito mais tempo que isso, aliás, até meses, né? Por que isso acontece? Quais são os sintomas dessa síndrome pós-Covid? Então, assim, realmente pode durar, e existem alguns relatos que até 6 meses pode sentir ainda esses sintomas. Os sintomas são fraqueza, mal-estar, dores de cabeça, frequentemente muito esquecimento. A falta de ar é uma coisa bem importante, relatada por todos. Aceleração em relação ao quadro de depressão ou mesmo o início de um quadro de depressão. E até mesmo diarreia, falando ali da parte do aparelho digestivo. Isso acontece pela alteração que o Covid ele faz nas nossas células do sistema imunológico. Então, elas precisam de um tempo para se recuperar. E isso pode estar relacionado, aliás, está relacionado a cada um, ao sistema imunológico de cada um. Entendi. E o diagnóstico, doutor, é simples? Porque é preciso diferenciar, por exemplo, de um mal-estar digestivo, de depressão, de uma sequela pulmonar, que apresentam sintomas semelhantes a esses que você elencou, né? Sim, então é importante você procurar um auxílio médico, exatamente para ver se não é uma infecção secundária da parte pulmonar, se não é também uma infecção secundária da parte intestinal, porque como se toma algumas medicações, essas medicações podem levar a algum tipo de alteração do sistema gastrointestinal, bem como mesmo quadros de depressão, de tontura, de dor de cabeça, para afastar algumas outras alterações realmente não fisiológicas, né? Algumas patologias. Então, é bem importante afastar. Não fique tendo esses sintomas dizendo que, ok, é síndrome pós-Covid, vou esperar. Não. Procure, faça o diagnóstico diferencial e aí, em sendo a síndrome pós-Covid, o médico ele te orienta da melhor forma possível. Certo. Você comentou aí a questão da medicação. Uma pessoa até mandou um e-mail para a gente fazendo essa pergunta, doutora. Essa medicação toda do tratamento da Covid, ela pode prejudicar, pode causar problemas aí no fígado, nos rins? Tem alguma coisa comprovada sobre isso? Então, assim, essas medicações que são utilizadas, né, em relação ao que está sendo preconizado em relação ao tratamento precoce, é uma medicação como qualquer outra qualquer. Então, a depender de cada paciente, pode realmente fazer uma hepatite medicamentosa, pode alterar rim e, eventualmente, se utilizar antibiótico, o antibiótico ele acaba destruindo a flora intestinal. Então, por isso que você tem que saber se é do antibiótico, do Covid, enfim, porque o tratamento é diferenciado. Lembrando que, Soraya, o nosso intestino é o segundo órgão da imunidade, né? Então, cerca de 30% a 40% da imunidade do organismo do ser humano, ele é pela nossa flora intestinal. Então, é importante que nós tenhamos, por isso que se fala que a gente tem que ter uma boa alimentação, tanto na prevenção do Covid, quanto no próprio tratamento do Covid, que é para deixar essas células do intestino, a flora intestinal, de uma forma saudável para que ela consiga responder de uma forma adequada a esse quadro de infecção. Doutora, eu li um artigo que afirma, nesse artigo que está aparecendo até o link aí no monitor, que afirma que a síndrome pós-Covid, ou Covid de longa duração, atinge pessoas que não tiveram sintomas graves. Isso está comprovado? Você lê alguma coisa sobre isso? Sim, existem relatos, né, na realidade, porque de um ano para cá a gente não tem um trabalho
de grande acompanhamento, de um acompanhamento mais longo. Mas existem sim relatos de que a síndrome pós-Covid ou Covid de longa duração, ele pode sim estar relacionado a pacientes que tiveram quadros leves ou quadros graves. Não está relacionado só àqueles pacientes com quadro grave, como a gente pode imaginar. Mesmo pacientes que tiveram bem poucos sintomas, esses pacientes podem desenvolver. Não está atrelado à gravidade do quadro. Doutora, em caso de diagnóstico confirmado de síndrome pós-Covid, o que fazer? Como e com quem tratar? O teu clínico de confiança, ele vai triar, vai te ajudar a triar qual a especialidade que vai te ajudar. Por exemplo, existem o quadro pulmonar, ele é bem mais frequente a caracterização, só que existem alguns estudos dizendo que há um sistema, um eixo entre o pulmão e o intestino. Então, além do quadro pulmonar, o quadro intestinal, ele está sendo bem evidente no quadro clínico pós-Covid. E aí, o ideal é que se procure um gastro para fazer avaliação e esse acompanhamento do quadro gastrointestinal. Mas também existem pacientes que têm derrames pericárdicos, que é derrame no coração, alterações neurológicas, de esquecimento. Então, cada quadro, o ideal é que se procure o especialista de cada área. Tá certo. Doutora, a gente está trazendo esse assunto aqui no nosso canal do YouTube porque a gente tem ouvido muitos relatos de pessoas que estão relatando, inclusive, esses sintomas que você comentou aqui no início, né? Você é da área do sistema digestório. Como é que tem sido a tua experiência no dia a dia de consultório? Você tem tido esse tipo de caso? Fala um pouquinho para a gente ficar atualizado quanto a isso. É bastante frequente hoje em dia. Cerca de 30% das pessoas que tiveram o quadro do Covid, seja leve, moderado ou grave, a gente vem percebendo essa alteração sim. E na grande maioria está relacionado com diarreia. Então, o que nós estamos fazendo? Avaliando se tem alguma infecção secundária, como eu falei, até mesmo pelo antibiótico, e estabelecendo a reestruturação da flora intestinal e tratando eventualmente essa infecção secundária que possa estar existindo. Perfeito. Olha, pessoal, se vocês ainda não seguem a doutora Doriane, está aparecendo o endereço dela aí do Instagram, @DorianeLima. Ali vocês têm muitas informações sobre tudo isso que a doutora está falando hoje aqui e muito mais informações sobre o sistema digestório e a área de atuação dela, ok? E se tiver mais dúvidas, vocês podem ligar e entrar em contato com a Gastroclínica Cascavel aqui no Paraná, através do telefone WhatsApp 45 2101 7700. Doutora, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E excelente semana com bastante saúde para você, tá bom? Para todos nós. A gente vai ficando por aqui, mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não fique por fora das novidades na área da saúde. YouTube já sabe, né? TV Medicina Saúde. E lá no Instagram a gente está como TV Medicina e Saúde. A gente se vê, até mais!